E aí você resolveu fazer esse livro aí que é sensacional, né? Sim. Mostra o livro pro pessoal para eles já verem por que tem aqui o emblema de onde viemos. Que é aquela pergunta que você falou no começo, né? A grande pergunta da humanidade, né? E se a gente parar para pensar, por que de onde viemos? Tanto essa busca incessante da humanidade em saber, em criar motivos para a realidade em que vive, e uma coisa que a religião e a ciência já tiveram em comum, e tem em comum até hoje, é tentar explicar a realidade em que vivem. Né? Sim. Assim como a astrologia e a astronomia um dia foram uma coisa só e depois separou, existiu uma época lá atrás em que religião e ciência às vezes andavam de mãos dadas. Depois, antigamente, muitos dos... É que assim, antigamente mesmo, né, cara, você não tinha tanta divisão, né? Então, tipo, não era catalogado. Exato. Né? Tipo, o cara era filósofo. O que é filósofo? Cara, é meio que tudo, entendeu? Ele era matemático, ele era astrólogo, ele era poeta, ele era filósofo, né? Então tinha lá os grandes filósofos da humanidade. Sim. Que são todos, cara, faziam um pouco de cada coisa. Que o pessoal tenta até colocar de vez em quando assim, sei lá, pega lá, Eratóstenes, o que ele era? Astrônomo, matemático. Cara, ele não tinha essa divisão na época, né? Era um pensador, né? Sim, ele era um pensador. Exatamente. E dentro ali ele pensava em várias coisas que eram interessantes da época. Aí, um que me encantava muito era, por exemplo, os pitagóricos. Sim. Porque unia, curiosamente, é meio bizarro isso hoje, mas unia as duas coisas. E, curiosamente, assim, a matemática nasceu como religião. Eu fiz uma tirinha recente sobre isso. A matemática praticamente nasceu como religião. Porque o Pitágoras, ele ficou bestificado com a importância dos números para o nosso cotidiano, né? Aquele cara chato, triângulo, retângulo, que está no seu livro de matemática. Pois é, esse Pitágoras. Mas olha que diferente que eu vou falar do livro. Olha como é que vai ser um pouco diferente aqui a introdução do Pitágoras. Matemática já foi uma religião. E aí você pergunta, por que matemática foi religião? Matemática é uma matéria chata. Não. Mas quando o Pitágoras começou a ver que tudo ali era número, quando ele começou a sacar que tudo... Conseguia traduzir, né? Traduzia a realidade em números. Em números, exatamente. Pois é tipo Matrix, que é tudo programação. Exato. O Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo, ele já pensava que tudo pode ser explicado por número. Então, por que era religião? Olha a sacada dele. É bela a explicação. Ele pensava assim, na natureza, se tudo tem forma, e todas as formas podem ser explicadas por números, logo os números são a essência da criação. Exato. Antes digamos assim, da criação do divino, por trás disso existe um algoritmo, existe uma programação que dá vida a isso tudo. Então, nós devemos cultuar a essência, nós devemos cultuar os números. Exato. Olha a sacada dele 500 anos antes de Cristo, cara. É sensacional. Então, ele era um culto dos pitagóricos, que eles se juntavam para trocar ideias de geometria, de ter experiências sensoriais matemáticas. Estou falando de música. Música é matemática pura. Tanto que música é uma daquelas 4 grandes, né? Lá atrás tinha, né, o quadro, como que ele chama? Quadrivarium, né? Música era uma delas, né? Porque a música, ela tinha toda a divisão dela, é todo o negocinho. É matemática pura. Matemática pura. A matemática que mostra por que um som é desafinado e o outro é afinado. Exato. O Pitágoras já tinha sacado isso. Então, olha só, você que hoje abre o livro e fala, matemática, coisa chata. Herege. Olha só, você tem que se aproximar mais do divino, porque os pitagóricos achavam que quanto mais próximo você estava dos números e de estudar matemática, mais próximo do divino. Logo, mais próximo do divino. Então você tem que se aproximar mais do divino, irmão, e estudar mais matemática. Olha o estímulo aí. Olha o incentivo. Ótimo incentivo. E aí, eu sempre tive esse fascínio, tanto por estudar religião, né? E eu tenho meu fascínio, eu sou uma pessoa cética, porém apaixonado em estudar as explicações do mundo, né? Então eu resolvi fazer um livro que era tanto mostrando como a humanidade explicava. Então eu reúno criacionismos. Eu peguei 12 criacionismos
Ó, que maneiro. pelo mundo para mostrar como a humanidade explicava a realidade à sua volta. Mas aí o criacionismo que você diz é a maneira como diferentes culturas Isso. explicam o surgimento da vida, por exemplo, né? Assim, tem o Gênesis cristão, que é o clássico, Uhum. né? Moramos em um país de fé cristã, mas eu queria trazer outras coisas. Tem os índios, por exemplo, da Amazônia, toda uma outra história. Toda uma outra história. Eu peguei o criacionismo do povo Tariana e do povo Dessana. E eu botei nesse livro. Então temos representantes brasileiros. Olha que maneiro. O criacionismo que ninguém quase conhece. É sensacional as histórias. É sensacional as histórias. Por exemplo, os Tariana, nós somos feitos de trovão. Pô, legal, né? Legal demais. Eles são conhecidos como filhos do trovão. Por quê? No princípio, para eles, ocorreu um grande trovão. E esse trovão cortou o céu e o céu sangrou. Eu achei legal isso, realmente, né, o trovão cortou o céu. E desse sangue que escorreu, começou a ter a primeira forma de um humanoide. Olha só. E aí você teve um segundo trovão. Esse segundo trovão começou a formar, esse humanoide começou a tomar forma, começou a criar carne. E aí você teve um terceiro trovão. O terceiro trovão, quando atingiu, era um gigante. Esse humanoide ele se dividiu em milhares de pedaços de carne que caíram e povoaram o planeta. Cada pedacinho de carne virou uma pessoa. Ai, que Era a legal. explicação deles do surgimento da humanidade. Bonito. Legal? Bonito. Legal Né? demais. Isso é uma explicação. Mas aí, vem cá, essas coisas assim, você classifica como criacionismo mesmo? Ou tipo, é uma explicação para a origem da vida? Olha, é o ser humano tentando encontrar explicação, Tentando encontrar explicação, num cenário né? caótico em que ele mora. É. Né? Porque se a gente volta, por exemplo, tem os índios. Qual outra? Fala mais outras aí que tem. Tem dos índios daqui do Brasil. É a Dessana. Os índios Dessana. Dessana. Aí que outro? Você falou que tem 12, né? Que você colocou? Ah, sim, sim. Tem representantes também das religiões de matriz africana. Certo. Então eu trago o Yorubá, criacionismo Yorubá, que veio para o Brasil e se originou o candomblé. Então falo dos orixás, como que a fé Yorubá vê a criação do cosmos, como surgiu, como nasceu os orixás, né? Que foi com Olodumaré. Olodumaré foi o grande criador. E até que ele é chamado de Olorum também, porque ele criou céu e terra. E aí, Aie e Orum, é como eles chamam. Terra é Aie e céu é Orum. Então, o Olorum é senhor de Orum, senhor do céu. Legal. Por isso que é Olorum. Ou Olodumaré, tanto faz, né? É o nome dele e como ele é chamado. E é bem legal o Yorubá. Porque os deuses são humanizados, os orixás são humanizados. Então é mais divertido para mim do que o Deus perfeito cristão, sabe? Então tem tentativa e erro. Por exemplo, o Olorum ele é o menos cultuado, curiosamente, questões de oferenda. Os orixás que são os famosos. Porque o Olorum ele terceirizou. Depois que ele criou tudo, ele criou os orixás, ele falou, vocês aí cuidem. Tomem conta aí Tomem conta, beleza? aí. Melhor decisão. Melhor decisão. Um belo de um gerente, né? 7 bilhões de pessoas, um saco que é isso. Imagina um Deus cristão, o pessoal pedindo para passar no vestibular, sequestrando o santo da igreja. Ai, me dá o prêmio, senão não devolvo. O Santo Antônio que pegava o Jesus. Nossa, pelo amor de Deus, terceiriza. E aí os orixás, cada um é ligado a um elemento da natureza. Você tem Oxum, que é ligado aos rios, Iemanjá, dos mares, Oxóssi, das matas. É bem legal isso. Cada um é ligado a um elemento da natureza. E eles que meio que comandam, administram e ajudam a humanidade a viver ali em harmonia, e veja bem. E a criação da humanidade, eu sempre tento explicar como o cosmos surgiu e como a humanidade surgiu. Então, vamos chegar nisso aí. Mas aí, dentro, por exemplo, tem lá da Europa também. Tem da Europa também. Aí eu botei eslavo. Tem um criacionismo de um povo eslavo que duvido que alguém ouviu falar desse criacionismo. Você tem ali já no norte da Europa, né, na Escandinávia, aí você tem já o criacionismo nórdico, que aí é o clássico Odin da Marvel, está super popular agora, né? Deixando de ser mitologia e virando herói da Marvel. Você tem também ali no norte da África os egípcios, clássico também. Exato. Você tem a Grécia. Então botei os clássicos, botei alguns bem desconhecidos, porque eu queria essa diversidade mesmo.
Por exemplo, ir lá na Papua Nova Guiné, entende? Na minha pesquisa, eu quis ir até lá na Melanésia, do arquipélago de Vanuatu, nas Ilhas Banks, que eram 3 ilhazinhas, tem pessoas que habitam aquelas ilhas. Como que eles veem que o mundo foi criado? Consegui a informação, uma ONG francesa que trabalha para manter a memória deles vivas, e elas têm um site que eles vão registrando, entrevistando com os caras mais velhos. Que legal. E aí eu consegui pegar ali uma explicação do Deus deles, tudo. Eu falei, caramba, que legal, e eu consegui botar nesse livro, que era... E você chegou a entrevistar alguém aí pra essa parte? Não, foi tudo estudo. Foi tudo estudo, assim. Em cima dos livros. Entendi. Sim, sim. E o que você acha que você viu de, vamos dizer assim, de semelhança? Ah, semelhança tem. Semelhança tem. Por exemplo, o nórdico é muito parecido com um chinês. Ah, é? Olha só. Eles não, a princípio, eles não tinham comunicação, mas tiveram contos semelhantes. Por quê? É importante eu falar que eu chamei 12 artistas para ilustrar esses 12 criacionistas, antes da gente entrar nisso da semelhança. Uhum. Porque, assim, tem o meu traço? Tem. Tudo se passa no Boteco dos Deuses. Os deuses estão lá confraternizando, mas o ego nas alturas. Ah, quem criou o mundo? O Loki, que é o deus da travessura, né? Quem criou o mundo, galera? E aí começa, eu criei. Não, como assim? Eu criei o mundo. Eu criei. E aí ele começa a tretar, vira a aldeia... Aí você colocou esses 12 ali tretando, é isso? É. Legal. E aí cada um vai falar a sua história. Ai, que maneiro, boa. E aí eles vão fazer assim, não, vamos fazer o seguinte, porque se cada um votar, tipo, quem vai votar? Cada um vai votar em si aqui, né? Tipo, vai ter uma votação para ver qual é a melhor história. E aí eles pegam 2 mortais do planeta Terra. E esses 2 mortais irão votar no melhor. E aí cada um conta a sua história. E quando cada um contar a sua história, entra um outro traço. E foi assim que tudo começou. Odin conta dele. Aí foi assim que tudo... Aí entra o traço de outro artista. Então eu convidei 12 super artistas para estar contando essas histórias junto comigo. Olha, e quem são os 2 que vão votar na melhor história? Charles Darwin e Georges Lemaitre. Não sei se é assim que se fala. Que é o cara do Big Bang. Teorizou o Big Bang. E era um padre, né? Exatamente, padre jesuíta. Exato, isso é muito interessante, cara. É um negócio aí que é onde a ciência ali, né? Igual você falou, né? Uhum. Porque depois que eu falo sobre como eles viam a realidade à sua volta, aí eu entro na ciência. E como a ciência explica, através da testagem, como o mundo funciona. Entendi. Você faz primeiro a visão cultural. Sim. Né? Então, como cada cultura interpreta aquela realidade. O mundo sendo criado. Exatamente. Aí foi a cultura. E depois vem a ciência. Eu dou uma introdução à ciência. Como que ela mostra nas teorias vigentes, mais aceitas aí, né? Uhum. De como o Georges Lemaitre, ele explica... Aí ele começa a explicar. Antes deles votarem, eles falam assim, podemos dar um pitaco também? Pô, a gente, humanoides, aqui humanos, a gente também, criamos umas paradas legais, uma coisa chamada ciência, podemos... os deuses, não, tudo bem, vai lá. E aí eles começam a falar, o Lemaitre, ele começa a explicar a teoria do Big Bang, né? Tudo que foi encontrado, as evidências, as peças do quebra-cabeça que foram se encaixando. E eu vou didaticamente, bonitinho, explicando etapa por etapa. Criação do cosmos e criação da humanidade. Aí entra Charles Darwin, para falar de seleção natural. E ele vai ter uma batalha de hip-hop com ornitorrinco. Que maneiro. Porque aparece um ornitorrinco negacionista. Entendi. Para contrariar Darwin. Entendi. Darwin fala, eu vou tentar explicar para vocês, João André, didática, a minha teoria, e para isso eu chamei Bob, ornitorrinco negacionista que irá me contrariar. E aí aparece o Bob. E aí o Charles Darwin vai explicando, e eu pego muitas coisas que as pessoas tentam contrariar Darwin, tipo... se eu vim de uma... macaco, como macaco ainda existe. Se eu vim de macaco, por que macaco... É clássica essa, clássica. Aí você tem que explicar, essa pirula gente... dá até um pulo na cadeira. A gente não veio de macaco, a gente veio de ancestral comum. Aí, então eu botei o ornitorrinco negacionista para colocar... Ele vai fazendo essas perguntas, né? Esses termos clássicos, né? E aí o Darwin vai falando, não, veja bem, na verdade, assim. Aí chega uma hora que o ornitorrinco fala, tá bom, então como você me explica? E aí os deuses, eu tenho que explicar o ornitorrinco. Aí o Darwin respira fundo, bota um boné para trás, bota um óculos escuro, aí começa e aí ele começa um hip hop, uma batalha de hip hop entre Darwin e o ornitorrinco, ele tentando explicar o ornitorrinco. Eu fiz um hip hop no quadrinho.
Que legal, cara. Então, Que o livro é maneiro. isso. O livro é isso. Não, é muito legal, né? Tem diversidade, tem história das religiões, culturalmente falando, e tem uma introdução à ciência para o jovem ou o jovem adulto, né, entender como funciona isso. Né, que não é baseado em um sistema de crença. Né? Você acredita na evolução, você acredita... Não é que é diferente, é diferente. E eu tento explicar isso nesse livro. Se quiser, a gente pode sair falando aqui. Né? Se quiser, eu vou embora aqui. Não, é demais isso, cara, porque eu falo pro pessoal, até na questão das constelações, né? Você vai na Amazônia e a astronomia é muito legal, cara. Porque a astronomia tem um negócio que chama arqueoastronomia. Que é você estudar a astronomia dos índios, tipo Egito Antigo e tal. Esses deles caras, é outra. eles eram uns astrônomos muito foda. Você vê que na China, por exemplo, tem nas paredes lá o registro de supernova, entendeu? Olha tá só. pintado lá, porque os caras viram aquilo lá no céu e pintaram, entendeu? E os primeiros registros de como contar o tempo surgiu, tá marcado num osso de um macaco que foi encontrado na África há 30 mil anos atrás, e tem lá a marquinha que quando você pega, bate direitinho com as fases da Lua. Olha só. Então era o jeito legal. que os caras viam para. Então existe duas áreas na astronomia que são muito legais. Uma é a arqueoastronomia, que estuda isso, e a outra é a etnoastronomia, que aí é ligado aos índios mesmo, entendeu? Então, porque muita coisa disso aí, o que os caras faziam, cara? Não tinha outra maneira, eles tinham que olhar para o céu, não tinha o que fazer. Sim. Como que nós vamos medir o tempo vai passar? Cara, temos que olhar aqui, pô, e tem aquelas estrelas, aquelas estrelas aparecem de vez em quando. Quando elas aparecem, chove mais. Quando tá em outra, é seca. Quando tá em outra, é frio. Quando tá em outra, é calor. Então é assim que eles foram medindo e tudo mais. E eles sempre tentam, né? A gente sempre tenta levar para o céu os, tipo, deuses e tal. Sim. Por isso que tem as constelações. Só que, você vai na Amazônia, por exemplo, as constelações nossas hoje são 88. Tem 88 constelações catalogadas. Não são 12, não? Não, 12 é só dos Eu sei, Zodíaco. tô brincando. Mas são 88. 88, perfeito. Você vai na Amazônia, cara, são 4, 5 só, entendeu? Que são as coisas que era importante para eles. O que eles tinham que ver no Era céu? o suficiente para eles explicar. se orientarem. Então tem o barqueiro, que é uma constelação gigantesca, que é um cara em cima de um barco, que é o pessoal andando ali nos rios, né, os índios andando no rio. Tem a serpente, que é uma constelação que pega o céu quase inteiro. Ó, que legal. Que era a serpente lá que eles viam e tal. Tem a Ema, que é uma constelação gigantesca. Essas constelações são lá do pessoal da Amazônia, cara. Então são constelações dali. Tem diferença? Cara, não tem nenhuma, porque as estrelas são as mesmas. Mas o cara representou no céu aquilo que era importante para a cultura dele. Sim. A nossa aqui, por exemplo, o que nós temos a ver, por exemplo, com um caçador que vai pegar e vai matar um leão para sobreviver? Nós não temos nada, cara. Nada. Mas lá na Europa tem, por isso que eles colocaram Orion, leão, tudo isso. Então a gente acabou ficando refém, tudo de uma cultura que não é nossa, entendeu? Interessante. Que não é nossa. Ou seja, se a gente fosse criar a partir de agora, ia ser um cara no computador. Por Ali exemplo, é o cara no computador. Exatamente, um cara no celular. O corcunda do computador. Isso. Seria mais ou menos Aquele é o isso. tablet, que é faz um quadrado. É o tablet. As constelações seriam assim, né? Exato. Porque Aquele é o crise de ansiedade. Ali, ó, tá vendo? Tudo embaralhado ali, tá perdido. É a crise de ansiedade, aquela constelação. É isso mesmo, porque aí você vai, por exemplo, para a Austrália, lá para os aborígenes, eles têm outras constelações. Nada a ver. Você vai para a China, pô, cara, a China é um negócio muito maneiro. Porque a China tem uma astronomia desenvolvida há milhares de anos atrás. Porque a China não tinha nada a ver, cara, com Cristo, com nada disso, cara. A China já era... E eles têm as constelações deles, Sim. entendeu? É tudo diferente. É tudo diferente, É bem cara. legal. E uma coisa muito legal na China. Aí por que teve que ter um momento de ter uma convenção? Porque você descobre alguma coisa para você falar, cara, eu descobri... Imagina que você é um índio. Sim. Você fala, descobri a constelação do barqueiro. E Aí, eu sou um cara... Peraí, o barqueiro? Você não tá falando do caçador? Do caçador? Aí o terceiro... Não, vocês não estão falando do Zé das Couve? Exato. Porque no mesmo... Né? Então teve que ter isso. Mas o chinês, cara,
tem coisa assim até mais recente que tudo bem, ele aceita, óbvio, coloca lá, mas ele coloca na constelação dele também, entendeu? Lá internamente os caras marcam na constelação deles. E isso tem muito a ver com a parte do seu livro, que é essa parte aí de como cada cultura Sim. vê como o mundo foi criado, né, cara? Sim. Por exemplo, entrando nisso de constelação, né? A Via Láctea. Exato. E para quem já saiu da cidade, né, e foi pro campo, você vai ver uma grande mancha meio esbranquecida, um corredor. Isso, tem uma constelação na Amazônia, agora que eu lembrei, que é ligada a isso aí. Porque eles contam uma história Que justifica. Exatamente. É muito legal, porque cada cultura conta uma história diferente. Exato. Eu conheço a do Egito e a do grego. A do Egito eles achavam que era um rio, Isso. porque tinha um rio Nilo, a fonte de subsistência dele era rio, era tudo rio. Então é um rio. É o rio que está no É céu. o rio do universo. É isso mesmo. Os gregos já viajam mais. A história é muito mais... quando ele tentou amamentar... Eu não sei Isso. se foi o Hércules. Acho que foi o Hércules, que ele deu para Hera. Porque assim, o Hércules era um semideus. Se ele fosse amamentado pela Hera, aí ele ia ter o leite de uma deusa e ia ficar imortal. Só que ele não é... O Hércules era filho de um incesto. Então ele não podia falar que era o Hércules. Então ele chega pra Hera e fala que, ô mulher, encontrei uma criança perdida aqui abandonada, tadinha, dá de mamar pra ela. E aí ela vai dar de mamar, só que aí ela percebe, porra, meu marido é sacana pra caramba, ele tá me sacaneando. Na hora que ele morde o bico do peito dela e puxa o leite, ela afasta ele. Isso. E aí nisso que afasta, jorra o leite. O leite faz aquela linha branca, por isso que é Via Láctea. Exatamente. Olha que legal. Agora você sabe, na verdade, é uma grande mancha de leite dos peitos da deusa Hera ao tentar amamentar Hércules. Mas aí é isso, porque a gente está preso na cultura europeia. Exatamente. Total. Até hoje, a Via Láctea, né? O Exato. nome ainda continua. É assim mesmo. Pois é. Mas, e engraçado, cara, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando você lê artigo e tal, os caras, eles falam The Galaxy, com G maiúsculo, que é a nossa galáxia. Entendeu? Uhum. Aí, de vez em quando é um texto mais de divulgação, os caras colocam Milky Way e tal, que é a Via Láctea, porque é o jeito que a pessoa conhece, né? No popular, né? No popular. Mas, por exemplo, se a gente seguisse a cultura dos índios aqui, talvez, será que não fosse mais legal? Entendeu? Tem isso, né? Eu prefiro ter sido feito de trovão Do trovão, cara, então, que esse de negócio lama. do trovão é muito cara, maneiro, muito cara. mais irado. Eu sou É. de trovão, cara. Aqui é trovão, pensando É o quê? muito Mané mais legal. lama.